noite a todo mundo. Queria agradecer a presença de todos, queria agradecer o convite de estar aqui para discutir sobre hepatites virais, sobre o novo consenso. Espero manter a atenção de todos. Eu sei que a hepatite é um tema mais historicamente não ligado a nós, né, especificamente em comparação à leishmania, para coco, mas eu acho que há um campo bastante interessante se abrindo para nós todos. Então, se possível, manter a atenção de vocês por um certo período. Bom, a ideia é falar especificamente dos aspectos ligados à co-infecção HIV e hepatite C. Inicialmente, quais são os aspectos específicos da co-infecção por HIV que diferenciam a situação em relação ao monoinfectado? Existem questões históricas, existe a questão de uma taxa maior para a progressão para fibrose avançada. Isso é uma questão histórica relacionada ao HIV. Durante muito tempo isso embasou várias estratégias relacionadas à ligação ao tratamento do co-infectado. Eu vou tratar de cada um desses temas daqui a pouco. Existe a questão da resposta ao tratamento. Historicamente também sempre se considerou que a resposta ao tratamento do co-infectado fosse menor do que a resposta ao monoinfectado de uma forma geral. Existe a questão das interações medicamentosas, não dá para subestimar isso. Quem lida com o paciente vivendo com HIV sabe a complicação que é essa questão específica das interações medicamentosas, em todos os aspectos, né? Em todos os profissionais que lidam com isso, os médicos, os farmacêuticos, os enfermeiros. E a questão do acesso ao tratamento. Esse é uma questão gangorra, é uma questão que vai e volta em relação ao Ministério, é uma questão que volta e meia os co-infectados têm algumas prioridades, alguns privilégios e outras não. Também são alguns aspectos que eu vou discutir aqui. Pode passar o próximo, por favor. Bom, em primeiro lugar, há uma ligação intrínseca dos co-infectados, do HIV e do HCV, que diz respeito à epidemiologia. A epidemiologia é comum, existem fontes comuns de infecção. Então a gente vai ter sempre uma interseção importante. A gente considera que há um pouco menos de 40 milhões de pacientes vivendo com HIV no mundo, em torno de 36 milhões, e um número bem mais expressivo, em torno de 4 vezes mais de pacientes vivendo com hepatite C. E nesse meio existe um percentual considerável de pacientes que vivem com essas duas infecções. A gente não sabe exatamente esses números brasileiros, inclusive se a gente sair dos pacientes com hepatite C e considerar os co-infectados com HIV, dá um número, se você sair dos HIVs e considerar os co-infectados com hepatite C, dá outro, segundo o Ministério. Então é um chute, na verdade ninguém sabe muito bem ao certo. Estima-se que haja em torno de um pouquinho mais de 2 milhões de pacientes com hepatite C no Brasil e alguma coisa em torno de 700 mil, mas isso é um número para mim muito chutado de pacientes com HIV também no Brasil. Pode passar o próximo, por favor. Como é que a gente considera a história natural do paciente vivendo com hepatite C? De uma forma geral, a hepatite C, a primeira coisa que a gente fala para o nosso paciente, a hepatite C é um vírus lento, então não precisa ficar assustado. Não precisa ficar preocupado, você não vai de uma hora para outra, pode até abrir de uma hora para outra uma barriga d'água, um edema de membro inferior, sangrar, mas isso iria acontecer independente ou não do tratamento. Hepatite C é um vírus muito lento, é um vírus que para dar problema costuma cursar em décadas. Hepatite C é um vírus com uma evolução previsível, não é a hepatite B. Hepatite B é um vírus completamente diferente. Hepatite B é um vírus que desvia caminho, pega atalhos. Hepatite C não, ele vai sempre seguir aquele atalho. Ele vai sair da fibrose ausente, vai passar pela fibrose mínima, pela fibrose moderada, pela fibrose em pontes, e vai chegar na cirrose e só então ele vai desenvolver o hepatocarcinoma. Essa evolução só muda um pouquinho a velocidade, mas ele nunca vai fazer um hepatocarcinoma sendo um F0 ou um F1. Ele só vai fazer um hepatocarcinoma a partir de fibrose avançada. É totalmente diferente da hepatite B, que é um vírus DNA, então é um vírus que já é oncogênico por natureza. Ele não precisa da desordem arquitetural do fígado para poder causar a oncogênese. É claro que a evolução vai ser mais veloz ou menos veloz de acordo com vários fatores, né? Um deles, por exemplo, a mulher em geral evolui um pouquinho mais lento, com um pouco menos de tempo de infecção, e quem evolui mais rápido em geral é o homem, com mais tempo de infecção. Em geral, imunossuprimidos vão evoluir de forma mais rápida também. O uso de álcool certamente está associado à evolução mais rápida, assim como a esteatohepatite e a resistência insulínica. Outras coisas também podem cursar com uma maior evolução, a hemocromatose, uma coisa um pouco mais rara, a extossomíase, a hepatite B. Em geral, o paciente que é co-infectado com HBV e HCV, o HBV está mais quietinho. A hepatite C está mais, em geral, mais agressiva, está mais ativa. Inclusive, curiosamente, existem vários relatos de pacientes que têm as duas infecções
que curam a hepatite C, e a hepatite B volta a aparecer. Ela reaparece com força. Então são coisas que a gente tem que controlar, são coisas que a gente tem que saber antes de abordar o nosso paciente com hepatite C de uma forma geral. E outras coisas, fumo, cannabis, sim, o cannabis, sexo, como eu já falei, raça, genético, o polimorfismo genético eu vou citar um pouco mais a seguir, enfim, o genótipo. A gente sabe hoje em dia claramente que o genótipo 3 é mais agressivo, até por conta da esteatohepatite, que é mais frequente no genótipo 3. O que a gente sabe, de uma forma geral, sobre a doença hepática na infecção pelo HIV? A gente sabe que está mudando tudo em relação ao HIV, né? Isso está bastante claro já. Hoje em dia, pelo menos nos pacientes que se tratam, nos pacientes que conseguem se comprometer ao tratamento, a gente espera ou imagina que a doença por imunodeficiência não vai acontecer com tanta frequência. Algumas coisas podem acontecer, tuberculose, linfomas, mas isso já não vai ser uma causa tão frequente de doença, de adoecimento, de morte. A doença hepática está no meio termo nessa história toda. Também caiu um pouco com o advento da terapia antirretroviral, mas ela continua se mantendo ali no patamar perto dos 10% de estabilidade de doença, de evolução para a doença, de causa de mortalidade dentro da população vivendo com HIV. Pode passar o próximo, por favor. O que a gente sabe também é que, embora evidentemente, com o advento da terapia antirretroviral tenha mudado um pouco a progressão para a fibrose, ela ainda não é igual à do monoinfectado. Por mais que ela tenha se aproximado disso, isso é um estudo que saiu na Annals of Internal Medicine há um tempinho atrás, em 2014, contradizendo um estudo prévio que tinha saído uns 10 anos antes na Annals of Internal Medicine também, tentando demonstrar que a coinfecção já não era um fator de progressão para fibrose, que mesmo o paciente que toma terapia antirretroviral, que tem a carga viral indetectável, ele ainda mantém uma taxa de progressão intermediária, alguma coisa que se situa entre o monoinfectado e o paciente com doença de HIV descompensada. Pode passar o próximo, por favor. Em relação à resposta ao tratamento, que é o outro dos pontos que diferenciaria do monoinfectado, a gente tem historicamente questões relacionadas a isso. Historicamente sempre se achou que o co-infectado respondia pior, né? E isso vem muito dos estudos de uma época em que só se usava peg-interferon com ribavirina. Isso dependia também muito do medo do médico de usar ribavirina em dose realmente plena para hepatite C. A gente sabe, e os médicos que tratam isso há mais tempo, embora tenha poucos hoje na plateia, sabem que tinha uma importância muito grande usar ribavirina na dose alta, né? Na dose por quilo de peso, na dose pelo menos por peso, associada ao peso. E a gente sabe que durante muito tempo, os primeiros estudos, o Apricot, o ACTZ 5701, o Ribavic, o Barcelona, todos esses estudos usaram ribavirina numa dose pior, uma dose mais baixa, porque tinham medo de usar ribavirina num paciente que já achavam que ia ter maior tendência à mielotoxicidade. Com isso, a resposta foi sempre pior do que o monoinfectado de uma forma geral, que está ali em vermelho como controle. Quando a gente vai para os estudos um pouco mais recentes, que já são bem antigos, o Presco, que é o estudo do Soriano com pacientes com co-infecção, que usou ribavirina plena, a gente vê que já se aproxima muito da resposta ao monoinfectado. Então isso tem mudado, né? A gente já não precisa pensar mais no co-infectado como uma pessoa que vai responder pior. E é claro que isso já vinha da época do PEG da ribavirina. Hoje em dia, então, nem se fala. Hoje em dia que a gente tem a era da terapia dos agentes antivirais diretos, realmente já não há diferença significativa entre uma coisa e outra. Pode passar o próximo, por favor. A gente vê aqui a resposta com Boceprevir e Telaprevir, essa é a resposta do monoinfectado, de uma forma geral. Em torno de 60% a 70% no paciente virgem de tratamento, um pouquinho menos no paciente experimentado. Pode passar o próximo. Quando a gente vai para os estudos de co-infectado com Telaprevir, que já é uma droga extinta, né? Talvez seja um dos exemplos mais dramáticos na história da medicina de uma droga que vira estado da arte e vira imediatamente obsoleta em tão pouco tempo, a gente vê que a resposta já é muito perto da resposta do monoinfectado. Porque nessa época já se sabia que com agente antiviral direto, a dose da ribavirina não era tão importante. A gente podia baixar a dose da ribavirina se o paciente precisasse. Isso considerando que o Telaprevir é uma droga que exige que a dose da ribavirina seja rebaixada, porque é uma droga muito mielotóxica. Agora, tem a questão das interações medicamentosas. Dessa não dá para fugir. Se há uma coisa que dentro do tratamento de HIV com hepatite C a gente ainda não pode fugir, é da interação medicamentosa. E isso, obviamente, também vai acontecer com os agentes antivirais diretos.
né? Seja os inibidores de protease, o Simiprevir, o Veruprevir, que é o agente da AbbVie, o Grazaprevir, que é o agente da Merck, aos inibidores do NS5A, todos vão ter algum grau de interação com a terapia antiretroviral de uma forma geral, né? Alguns mais, outros menos. Isso a gente não vai fugir, a gente tem como contornar, e aí é o nosso papel importante enquanto infectologista, saber como contornar essas questões específicas das interações medicamentosas. Mas fora isso, hoje em dia se discute seriamente se realmente é importante se criar estudos específicos para co-infectados. Se a gente não pode simplesmente incluir co-infectados nos estudos de pacientes para hepatite C de uma forma geral, um subgrupo que seja, assim como tem outros subgrupos que teoricamente podem ter uma resposta um pouco diferenciada. Então, a outra questão é a questão relativa ao acesso à terapia antiretroviral. Isso a gente sempre viveu numa gangorra, ao acesso da terapia para hepatite C no paciente co-infectado. Inicialmente eles foram protegidos. Havia uma indicação mais generalizada de tratamento do paciente da hepatite C no paciente co-infectado. Você não precisava esperar a progressão da fibrose, você nem precisava estadiar. Você já podia pedir as medicações diretamente. O acesso ao interferon, ao PEG interferon pegilado, também era mais franqueado ao paciente co-infectado. A gente sabe que durante um certo tempo, para o monoinfectado, a formulação pegilada só era liberada para o genótipo 1, que tinha uma pior resposta. Para o genótipo 2 e 3 ela não era liberada. Para o co-infectado sempre foi liberado o PEG interferon. E para o monoinfectado não. Para o monoinfectado só mais recentemente havia sido liberado para os pacientes com fibrose avançada e para os pacientes com carga viral alta. Então isso sempre foi uma vantagem, vamos dizer assim, do paciente co-infectado. Por outro lado, quando surgiram os primeiros DAAs, os primeiros inibidores de protease, o Telaprevir e o Boceprevir, eles não foram liberados para os pacientes co-infectados. Eles eram liberados apenas para os mono. Na época se discutia que não havia estudos para co-infectados, mas mesmo quando esses estudos surgiram, mesmo quando esses estudos foram publicados, eles continuaram restritos aos pacientes monoinfectados. Então, de alguma forma, ficou uma dívida, ficou um saldo em relação aos pacientes co-infectados que talvez agora a gente esteja em condição de repor. Bom, o que são os agentes antivirais diretos da hepatite C? Em primeiro lugar, o ciclo da hepatite C, como todos sabemos, é um pouco diferente do ciclo do HIV. Na verdade, ele se aproxima muito para o pessoal da medicina tropical, ele é um flavivírido, né? Então ele se aproxima muito da dengue, por exemplo. Na verdade, alguns agentes antivirais diretos para a dengue têm sido desenvolvidos com base nos estudos da hepatite C, embora não pareça ser tão importante para a dengue, até porque na dengue, quando o paciente se infecta, a viremia... Quando o paciente se infecta não, mas quando o paciente desenvolve sintoma, a viremia já está caindo. Então não parece que um agente antiviral direto seja tão importante. Mas de uma forma geral, a gente tem ali a protease nos vírus não estruturais 3 e 4, nas proteínas não estruturais 3 e 4, a gente tem a polimerase no NS5, então tem algumas similaridades, né? Agora, o que é diferente em relação ao HIV? O vírus, assim que ele se descobre da proteína viral, a primeira coisa que ele faz, na verdade, antes de se reproduzir, é produzir as suas proteínas. É ao contrário do vírus HIV, que em geral a primeira coisa que ele faz é a transcrição reversa. E depois sim é que ele vai se replicar. Depois é que ele vai fazer o ciclo da RNA polimerase. Então, de uma forma geral, a protease vai entrar antes e os agentes inibidores da polimerase vão entrar depois. A gente tem, então, de uma forma geral, agentes inibidores da protease, agentes inibidores da polimerase, NS5B, que são nucleosídeos ou não nucleosídeos, similar ao HIV, e a gente tem aqui a misteriosa proteína que é a NS5A, que ninguém sabe exatamente o que faz, mas ela parece muito importante em vários aspectos da replicação viral, seja no momento da proliferação, seja no momento da polimerase, seja no momento da maturação final. Cada uma dessas drogas, cada uma dessas classes tem uma característica. A gente sabe que os primeiros inibidores de protease não tinham nada de bom, né? Eles tinham um perfil de resistência muito ruim, uma eficácia pantinotípica horrorosa, praticamente só era ativo no genótipo 1, uma potência antiviral razoável e um terrível perfil de segurança, né? Eventos adversos trágicos, né? Quem realmente pegou muito a mão na massa nesse início da epidemia, até porque os pacientes que a gente podia tratar com essas drogas eram pacientes com fibrose avançada, eu ainda tenho sofrido um pouco, ainda tenho um resíduo de pacientes meus com esses remédios, e a gente tem sofrido um pouco. Mas daqui para cá as coisas melhoraram muito, né? É só importante pensar que é um pouco ao contrário do que a gente imagina com o HIV. Por exemplo, os inibidores de protease, mesmo os mais modernos, eles têm até um atual perfil de segurança bastante bom, né, como são as drogas de uma forma geral.
mas, por exemplo, um perfil de resistência muito ruim. Eles têm uma barreira genética muito frágil, ao contrário do que a gente costuma pensar dos inibidores de protease do HIV. Eles têm uma eficácia pangenotípica só razoável também. Em geral, não agem no genótipo 3 de forma considerável. Uma potência antiviral também razoável. Sem dúvida nenhuma, do ponto de vista de perfil de resistência, o que está sobrando hoje em dia é o polimerase nucleosídeo, no caso especificamente o sofosbuvir, que tem não só uma barreira genética muito importante, dificilmente um paciente virgem de tratamento vai selecionar resistência ao sofosbuvir, como também uma eficácia pangenotípica, ele funciona do 1 ao 6. Né? Então ele vai ser praticamente a base de qualquer terapia antiviral, a não ser a de combos muito específicos, de empresas muito específicas. E temos também os não-NUCs, né, que também é um pouco diferente do HIV. Eles têm um perfil de resistência ruim, como são os não-NUCs do HIV, uma eficácia pangenotípica muito mais ou menos. O não-NUC, na verdade, o único que a gente tem aqui atualmente é o da Zabuvir, que é o da AbbVie, que não funciona no genótipo 4 nem no genótipo 3. Então, a eficácia pangenotípica é ruim, de uma forma geral. A potência antiviral também não é brilhante. Enfim, os não-NUCs, ao contrário do HIV, que eles hoje em dia são, pra gente ainda, a terapia de escolha, são uma droga apenas complementar na terapia da hepatite C. Ok. O que a gente tem aqui no Brasil? Como foi desenhado o protocolo brasileiro? De uma forma geral, até pela restrição ao custo, como forma estratégica de acesso, foi priorizado o tratamento dos pacientes com fibrose avançada, ou seja, aqueles pacientes com F3, F4, em algum tipo de estagiamento para hepatite C, e que não tenham sido tratados anteriormente com tais agentes, evidentemente, os pacientes virgens desses novos agentes. Nesse momento inicial, só esses 3 agentes foram ingressados no protocolo. Sofosbuvir, que é um inibidor nucleosídeo da polimerase, Simiprevir, que é um inibidor de protease, e o Daclactasvir, que é um inibidor de NS5A. Então, inicialmente, a gente só vai tratar F3 e F4, teoricamente, aqui no Brasil. Aliás, atualmente, eu já estou achando que se a gente conseguir tratar isso, vai ser um grande ganho. Porque eu já estou com a desconfiança que nem isso eles vão querer tratar, de uma forma geral, pelo grau de restrição que eles estão fazendo à liberação desses novos medicamentos. Mas alguns subgrupos foram eleitos como indicação imediata de tratamento, independente do critério de fibrose, que são co-infecção com HIV, justamente. Basicamente, co-infecção com HIV e manifestações extrahepáticas. Imagina-se que num mundo um pouco mais liberal, essas manifestações extrahepáticas iam virar a salvação da lavoura. A gente faz uma crioglobulina dos pacientes, 50% tem positivo, e aí você chuta qualquer coisa, né? Crioglobulinemia mista com manifestação cutânea, doença articular, síndrome das pernas cansadas, líquido em plano, qualquer coisa valeria. Mas acho que não é assim que vai funcionar, até porque já está um pouco difícil tratar os pacientes com fibrose avançada. Teoricamente, os pacientes com HIV teriam esse benefício de tratar independente da fibrose. Particularmente, eu acho bom, porque eu sou uma pessoa que trata metade dos meus pacientes co-infectado. Do ponto de vista de justiça ou de saúde pública, eu tenho minhas dúvidas. Eu preferia tratar um paciente mono F2 do que um paciente co F0, mas não sou eu que decido isso. Do ponto de vista de saúde pública, não teria nem nada tão errado em tratar primeiro os F3 e F4 se a gente já tivesse uma estratégia para tratar os F2 logo em seguida. Não tem importância, a Inglaterra está fazendo isso. A Inglaterra, que é um país que não tem restrição financeira, se você perguntar para os ingleses, assim que surgiu esses novos DAs, eles falam, a gente está tratando os cirróticos, depois a gente vai tratar os F3, depois a gente vai tratar os F2, só que isso vai durar um ano, a diferença. Agora, o que não pode é a gente esperar os F2 chegarem a F3 e F4 para tratá-los, porque isso não tem grande impacto na mortalidade por doença por hepatite. Isso é um modelo matemático da corte suíça que foi apresentado no CROI esse ano. Eles pegam aqui em branco o que é hoje em dia, tratar do F2 em diante com PEG-RIBA, considerando a eficácia atual do PEG-RIBA, em torno de 60%. E a gente pega os vários modelos tratando DA. Aqui é tratando só F4, aqui é tratando F3, aqui é tratando F2 e aqui em seguida. E a gente vê o grau de benefício que você vai trazer em termos de progressão para cirrose, progressão para hepatocarcinoma e doença relacionada ao fígado. E o que a gente vê é o seguinte, se a gente for tratar só os F4, vai adiantar muito pouco. Né? Na verdade, vai ser pior do que o nosso modelo atual. Se a gente for tratar os F3 em diante, vai melhorar um pouco, considerando que a eficácia melhora muito, né? Mesmo não tratando os F2. Mas o impacto só vai ser significativo se a gente começar a tratar também os F2 em algum momento, em um momento rápido.
Então isso é importante. E eu nem estou citando outro aspecto importante da questão, que é a questão da epidemiologia. A questão de você tentar impedir o ciclo de transmissão, da mesma forma que você impede o ciclo de transmissão do HIV. Ok. Como é que é o nosso perfil hoje em dia epidemiológico do Brasil, né? A gente tem basicamente em torno de 1/3 de genótipo 1A, 1/3 de genótipo 1B e 1/3 de genótipo C. Varia um pouco genótipo 1A, genótipo 1B de acordo com a localidade geográfica. Genótipo 3 um pouquinho mais no sul, mas também mais ou menos a média de 1/3. E tem aí um resíduo de genótipo 2 e uns pobres coitados de genótipo 4 que não estão sendo muito bem contemplados nesse atual guideline, mas isso a gente vai falar um pouco a seguir. Mas eu vou tentar focar um pouco no genótipo 1A, 1B e o 3, que vão ser os mais importantes que a gente vai ter a seguir. Ok, o que a gente tem de estágio, objetivamente, de estágio de infecção, de progressão de doença hepática? A gente tem o F0 e F1. O F0 seria o fígado normal em termos de fibrose, o F1 seria uma fibrose mínima, basicamente mínima, só uma fibrose realmente bem inicial. F2 já teria uma fibrose periportal, uma fibrose em torno dos vasos sanguíneos. F3 já teria uma fibrose com pontes, já seria um pré-estágio de cirrose, pode-se falar assim. E F4 já seria cirrose histológica, mas mesmo os pacientes cirróticos têm uma grande gradação, né? O paciente cirrótico, a maior parte dos pacientes cirróticos não são aqueles que aparecem no hospital, não são aqueles pacientes com ascite, edema do membro inferior, encefalopata, ictério. São pacientes que não sentem nada, que nem sabem que são cirróticos, né? Mas esses pacientes certamente já têm um prognóstico pior. Então a gente tem a cirrose compensada, sem hipertensão porta significativa, sem varizes esôfago, sem gastropatia hipertensiva, sem esplenomegalia. A gente tem com hipertensão porta e a gente tem a cirrose descompensada, que é aquele paciente já com TIAD B, TIAD C, já com alteração da função hepática propriamente dita. Agora, como que a gente estagia isso? A gente tem o estagiamento, objetivamente, o padrão ouro, né, que é o estagiamento pela biópsia hepática. Se discute um pouco hoje em dia se isso deve ser o padrão ouro. Se você conversa com um hepatologista mais da antiga, ele vai falar que não tem nada que substitua a biópsia hepática. Conversa com o pessoal do Texas, né, aqueles republicanos sanguinários, eles dizem que não tem nada igual, você tem que biopsiar, tem que sangrar todo mundo. Eles não conseguem, é óbvio, ninguém tem perna para sangrar tudo que é paciente com hepatite C, porque são inúmeros. Mas de uma forma geral, se eles pudessem, eles biopsiavam todo mundo. E com essa noção de que nada substitui você olhar o fragmento e dizer que aquilo tem ou não hepatopatia significativa. Mas, fato é que mesmo a fibrose, ou a biópsia hepática, ela tem suas limitações. Por exemplo, o tamanho do fragmento. O tamanho deveria ter, idealmente, pelo menos 15 milímetros. Pelo menos. O pessoal do Texas acha que tem que ter 20. Né? 10 espaços porta, pelo menos. Espaço porta é um pouco mais complicado, porque se o paciente for cirrótico, os espaços porta são muito desorganizados para você contar. Mas o fragmento ele tem que ser significativo. Existe o risco, né? Um risco que não é grave, mas é 1 em cada 10 mil. Não é grave porque é raro, mas para quem é o paciente que sofre a hemorragia é 100%. Né? E o custo? É mais caro, tem que ter um médico, você tem que ter um aparelho, de preferência um ultrassom para estar ali na hora, você tem que ter um patologista, você tem que ter material. Então tudo isso encarece um pouco o produto e não é tão prático você fazer isso em todo mundo. Há um tempo atrás no Rio, antes da disponibilidade de outros métodos, a gente tinha uma fila grande de biópsia hepática de uma forma geral. Né? De qualquer forma, se você for fazer a biópsia hepática, é só a primeira. O resto você pode acompanhar com estagiamento não invasivo. Que é o quê? Basicamente, inicialmente, o FibroScan. O FibroScan é um nome ruim, né? Elastografia é melhor, o FibroScan é só um aparelho. Existem outros métodos de elastografia hoje em dia. A elastografia foi um método criado na França, muito baseado na forma com que eles analisavam a textura do queijo. Eles batiam com o martelinho no queijo e viam que a ressonância do ruído tinha a ver com a textura do queijo. Né? E a mesma coisa acontece com o fígado. Quando você emite um som em relação ao fígado, você consegue também analisar qual o grau de endurecimento daquele fígado. E esse grau tem uma correspondência com o grau de fibrose. Teoricamente, o FibroScan ele tem a vantagem de ver um local maior do fígado, né? Ele vê uma quantidade maior de tecido hepático, porque ele analisa todo aquele feixe longitudinal do fígado e faz devidamente a medida. Em geral, o que ele vai ter, saiu tudo errado aqui em termos de padronização, mas ok, é só os números aqui que são importantes. A gente tem números assim meio grosseiros que se correspondem ao padrão histológico de fibrose. Né? O FibroScan ele é muito bom para ver
parâmetros extremos de fibrose. Se o paciente não tem fibrose, se ele está abaixo de 7, ele não tem fibrose significativa. Se ele está acima de 12,5, ele pode ser um F3 ou um F4, mas ele não vai escapar muito disso. O problema é a zona cinza, alguma coisa que fica ali entre o 7 e o 11. Ali ele pode ser F2, pode ser F3, pode ser F4. Então, esse é um momento ruim do fibroscan de uma forma geral. Mas tem coisas que ele consegue ver muito bem. Outra coisa que ele consegue ver muito bem é o risco de varize esôfago. Se o paciente tem menos de 20 de quilopascal no fibroscan e ele não tem plaquetopenia, você pode jurar que ele não tem varize esôfago. Isso é uma coisa boa, que evita você fazer uma endoscopia no sujeito. Então isso economiza em termos de custo e melhora o teu desempenho em relação ao teu ambulatório. As limitações ao operador, teoricamente o cara só é experiente para fazer fibroscan a partir do 100º exame, tem uma tal curva de aprendizado. Se o paciente tem esteatose muito significativa, isso pode falsear o fibroscan, ele não consegue diferenciar muito bem essa gordura da fibrose propriamente dita, o biotipo. Ele tem que ter a sonda apropriada para o biotipo e qualquer elevação de transaminase mais significativa, qualquer inflamação mais significativa, líquido que acumule ali, ele não consegue diferenciar também o líquido da fibrose. Então ele tem algumas limitações, ele é para um paciente que tem realmente um quadro histológico mais estável. E ele não vê inflamação. Então ele para hepatite B, que a inflamação é muito importante, ele vai ter suas limitações também. Métodos não invasivos. Hoje em dia, felizmente, a gente tem vários, e eles são, hoje em dia, também validados no sentido de, eles são permitidos como estagiamento para você pedir ou não remédio. Então, por exemplo, o APRE. O APRE é um exame, é uma forma de estagiamento que você só precisa da TGO e das plaquetas, só, não precisa de mais nada. Você bota numa fórmula, existe, vocês botarem APRE Calculator no Google, vocês vão abrir vários sites que fazem isso para você, não precisa calcular. Basicamente, você vai precisar do TGO e da plaqueta. Para não dizer que é tão simples assim, você vai precisar de uma coisa que é um pouco complicada, que é o valor normal da tua TGO, que varia de um laboratório para outro. O que não deveria acontecer, porque teoricamente é a mesma medida, mas varia de um laboratório para outro. Em geral, alguma coisa entre 35 e 40. Existe uma outra fórmula que aparece nos mesmos sites, que é o FIB-4. Em geral, desculpa, o APRE, essa fórmula aqui, até 1,5 é considerado, de 1 a 1,5 é considerado, 1,5 a 2 é considerado F3, já para cima de 2 é considerado F4, para os nossos conceitos. Se der acima de 2, você já pode pedir os seus remédios sem maior problema, se der acima de 1,5 também. O FIB-4 é um pouquinho mais complicado em termos de dados. Você vai precisar da idade, você vai precisar do TGO e da TGP. O racional disso é que, em geral, à medida que a doença hepática progride, a TGO fica mais alta que a TGP. A TGP é um marcador melhor de inflamação, a TGO é um marcador melhor de gravidade da lesão e de fibrose. Então, o que a gente vê nesse gráfico é que o TGP fica no denominador e o TGO fica no numerador. Quanto mais alta a idade, mais alto o TGO, maior o grau de fibrose, quanto menor a plaqueta, evidentemente, e quanto menor a TGP nesse sentido, maior o grau de fibrose também. Então, isso também tem um ponto de corte, acima de 3,25, é considerado fibrose avançada. Esses dois métodos são aceitos para a estratificação de fibrose e eles estão disponíveis em qualquer internet para qualquer paciente que tenha TGO, TGP e plaqueta. Ok, então, o que a gente vai precisar de avaliação pré-tratamento para os nossos pacientes? O histórico da terapia antirretroviral vai ser muito importante por conta das interações, por conta da tua margem de manobra de mudança do seu tratamento. A função hepática, e função hepática, como vocês sabem, não é TGO e TGP, a função hepática é albumina, bilirrubina e TAP, são as três coisas que dizem como é que está a função hepática do indivíduo. O hemograma é a função renal é fundamental porque há limitações para o tratamento da hepatite C em quem tem função renal prejudicada. Você não deve usar, teoricamente não é seguro usar sofosbuvir, que é um remédio presente em todos os tratamentos iniciais para quem tem Fons clínicos abaixo de 30. Ultrassom abdominal em todos os pacientes que tiverem evidência de fibrose avançada, uma estratificação importante do hepatocarcinoma. Você deveria ter alfa-feto também, mas se você não tiver alfa-feto, o ultrassom a cada 6 meses, 1 ano, consegue segurar essa questão específica. E se você tiver para onde encaminhar também, é triste, né? Porque às vezes você faz o diagnóstico do hepatocarcinoma, na UERJ talvez seja um pouco mais simples, mas para quem não tem um serviço de cirurgia próximo, é complicado. Quem está no atendimento primário, você encaminhar para um serviço de oncologia é uma coisa um pouco mais complicada. E a endoscopia digestiva alta,
você pode reservar para os pacientes que têm FibroScan abaixo de 20 e plaquetas abaixo de 150 mil. Isso é uma conduta hoje em dia validada. Esse paciente que tem plaqueta acima de 150 e FibroScan abaixo de 20, ele não tem varize esôfago significativa. Lembrando que a única indicação, a única importância de você achar varize esôfago, em geral, primeiro, é porque teoricamente você registra que o paciente tem fibrose avançada. Segundo, que no paciente que tem a partir de varize de médio calibre, você tem indicação de fazer alguma coisa. Seja beta-bloqueador, seja tratamento tópico. Né? Ok. Chegamos finalmente ao protocolo propriamente dito. O protocolo é esquisito, é um pouco esquizofrênico o nosso protocolo. Já era um pouco pior, melhorou um pouco, né? Mas de uma forma geral ele está dessa forma. Monoinfecção com hepatite C, o tratamento inicial é SOF-CIMA. Eu nem vou entrar nessa questão porque daria praticamente uma noite inteira. A alternativa seria SOF-Daclata, tudo por 12 semanas. Para quem é liberado 24 semanas? Para esses grupos aqui de baixo. Experimentados previamente, como você previa Telaprevir, co-infectados com hepatite C. Existe um outro grupo aqui também, que é o paciente com Child bem em diante. Teoricamente, também você pode tratar por 24 semanas. Isso é totalmente esquizofrênico, né? Porque, teoricamente, se a co-infecção pelo HIV é a única indicação de você tratar a fibrose inicial, teoricamente, são os dois pacientes, são o tipo de paciente que você talvez não precise tratar por 24 semanas. Você poderia tratar por 12. Quem você sabe que se você precisa tratar 24 semanas, ou sabe não, mas imagina, ou quer tratar 24 semanas, é o cirrótico. Coisa que nem necessariamente você vai fazer no paciente co-infectado pelo HIV. Por que o Daclatasvir? O Daclatasvir tem uma interação medicamentosa mais amigável do que o Cimeprevir, das duas drogas que são disponíveis para a gente. Você, de qualquer forma, vai ter que usar algumas adaptações. Teoricamente, a dose cheia do Daclatasvir é 160 mg. Se você for usar o Efavirenz, você vai ter que aumentar para 90, então você vai ter que ter um comprimido de 30. Se você for usar o Atazanavir, você vai ter que baixar para 30. Qualquer outra você vai usar nessa dose plena. Então, ajuda realmente. O tempo de 24 semanas visa atender exigências de bula. Isso é a justificativa do Ministério. É uma justificativa estranha, porque a gente sabe que o Ministério nem sempre deu bola para bula. Mas nesse caso específico, ele resolveu que todo paciente co-infectado deveria tratar por 24 semanas. A gente vê, por exemplo, quando a gente vai para o guideline do EASL, que mesmo eles que usam esse tipo de recomendação, eles claramente optam como classe A1 pelas duas combinações que foram melhor desenvolvidas, né? O 3D da AbbVie e o Ledipavir Sofosbuvir, que tiveram realmente formulações que foram desenvolvidas por longo tempo em vários clinical trials. A gente sabe que tanto o Daclatasvir e Sofosbuvir como o Cimisof foram combinações que não foram tão bem desenvolvidas assim, estudos muito menores. Então eles ganham a classificação de B1, ou seja, uma classificação em que o nível de evidência não é tão brilhante assim. Mas o que eles botam objetivamente é que no paciente com cirrótico você tem duas opções. Ou você trata com ribavirina por 12 semanas ou com 24 semanas sem. Nas duas fica a mesma coisa. Ou seja, eles querem usar a ribavirina como uma espécie de acelerador do tempo. Se você quer fazer 12 semanas, que faça com ribavirina. Existe fundamento de evidência científica para isso? Não, não existe. Mas é o que temos. Né? Claramente não existe. E a gente vai mostrar isso a seguir. O que a gente sabe sobre o uso de esquemas com DAA combinados? A gente sabe que a resposta é universal durante o tratamento. Você vai usar SOF qualquer coisa, a carga viral deve ficar indetectável com 4 semanas ou muito perto do indetectável e a carga viral vai acabar indetectável com 12 semanas. Isso você tem certeza. Se não acontecer isso, é porque alguma coisa está errado com a adesão do paciente. Então você tem certeza que isso vai acontecer. Isso não te anima muito, a não ser o fato de que você sabe que o paciente está tomando remédio. Agora, se você fala para o teu paciente, a tua chance é 90% de curar, ele chega na semana 12 indetectável. E agora, doutor? Continua 90%. Não muda nada. Porque isso é universal para quem toma o remédio direito. Não tem jeito. Segunda coisa, a dose da ribavirina, ao contrário do que a gente pensava anteriormente, não tem a menor importância mais, teoricamente. Você deve até começar com a dose plena, porque é a dose que foi testada na maior parte dos estudos. Mas todos os estudos são unânimes em mostrar que você baixar a dose ou tentar manter a dose não faz a menor diferença. Pelo contrário, costuma ser melhor baixar a dose, porque você garante a adesão do paciente. Segundo, breakthrough, ou seja, aquele paciente que está indetectável e volta a subir. Em geral é adesão. Quando você vai ver o nível sérico do remédio não está lá. Então isso é a coisa mais importante.
Né? Não existe breakthrough como existia nos tratamentos com PEG e RIBA. Né? O breakthrough aqui está muito ligado à adesão. Quarto lugar, o nosso problema maior é a recidiva. Né? Ao contrário do HIV, né, de uma forma geral, em que quando o paciente interrompe o tratamento, quando não é não análogo, que tem aquela meia-vida mais longa, o paciente falha, mas não está associado à resistência. No caso da hepatite C, a recidiva está quase sempre associada à resistência. A recidiva é o nosso maior problema, porque a recidiva indica que a gente errou, a gente escolheu o tratamento errado. E às vezes não é culpa nossa, a gente errou porque a gente não tem dado para saber qual é o tratamento certo. Mas a recidiva mostra que o teu tratamento não foi o suficiente para curar aquele paciente. Você talvez pudesse escolher uma outra coisa, uma outra alternativa. E a recidiva está quase sempre associada à resistência, principalmente a partir de 12 semanas. Quando você tem um tratamento muito curto, por 8 semanas, às vezes até a recidiva é falta de potência, mas 12 semanas em diante, a recidiva, você vai ter cepa resistente. E os fatores de má resposta são 3 principalmente: cirrótico, genótipo 1A e paciente que já tratou previamente. Esse é como diz o Schenker, é o trio parada dura. São os 3 pacientes complicados. Quando você tem esses 3 fatores, então, é muito complicado. Existem outros fatores. A resistência primária, vamos dizer assim, a NS5A, as variantes de resistência NS5A, a presença da IL-28 que dá resistência à ribavirina, né, os genótipos, os haplótipos TT ou CT, a etnia, eu vou falar um pouco mais adiante, a carga viral. Mas esses fatores normalmente estão associados ao não uso da ribavirina ou ao tempo muito curto de tratamento, ou seja, a estratégias equivocadas. Normalmente, os pacientes que não respondem quando você faz tudo certo, são aqueles 3 pacientes ali na frente: genótipo 1A, cirrótico ou paciente que está em retratamento. Sofidaclata, que vai ser o nosso beabá, que vai ser o nosso pão nosso de cada dia para os co-infectados. O que a gente tem sobre sofidaclata? A verdade é que a gente tem pouco. Em termos de estudo clínico, muito pouco. A gente tem o 040, que é um estudo fase 2, daqueles estudos polvo, cheio de braço, muito pouco paciente em cada braço. Eu digo que esses estudos, em geral, são feitos muito mais para impressionar do que para informar. É impressionante que você vê uma eficácia boa, né, em comparação com o PEG e RIBA lá de trás, mas de informação que você traz desse estudo é pouco. Você deve ou não aumentar o tempo de tratamento, você deve ou não usar a ribavirina, não dá para tirar conclusão nenhuma com o estudo fase 2. Mas, teoricamente, é o principal estudo em que se baseou o nosso consenso. E sobram os outros 3 estudos, que são estudos para populações difíceis. O ALAI 1 para cirrótico, o ALAI 2 para co-infectado, o ALAI 3 para genótipo 3. Então, o que a gente tem para basear todas as nossas decisões terapêuticas é isso. É por isso que a gente erra. E é por isso que a gente vai errar mais do que a gente deveria. Ok, ALAI 2. Começando. ALAI 2 é um estudo para HIV, né? Paciente co-infectado. É um estudo curioso, porque é um estudo um pouco ousado. Eles puderam incluir cirróticos, puderam incluir, inclusive, experimentados, e compararam, mesmo assim, 12 e 8 semanas. Que é uma coisa, por exemplo, que a combinação SOF-LED não usou. A combinação SOF-LED para cirrótico, ela não usou fazer 8 semanas. Esse estudo ousou fazer 8 vezes 12 semanas sem ribavirina, sem o acelerador do tempo. Só os pacientes experimentados, inclusive a IP, que eles tudo bem, aí eles trataram eles só fizeram tratamento por 12 semanas. Mas os naive podiam ser tratados por 8 ou por 12. A dose do Daclata mudava conforme o remédio que você usava. A efavirenz ia para 90 mg, e aí eles cometeram um grave erro. No uso de qualquer IP, eles baixaram a dose para 30 mg, o que é um erro. O único IP que você precisa baixar, aliás, não precisa, mas teoricamente a indicação de bula para baixar é o atazana. O Daruna e o Lopina, vocês não precisam baixar. Então, eles baixaram a dose de todos eles e isso foi um problema para esse tipo de esquema. Todos os antirretrovirais foram aceitos nesse estudo, isso é uma coisa incomum. Normalmente eles só aceitam inibidores de integrase, eventualmente algum não análogo um pouco mais gentil. E a eficácia foi essa, né? Realmente a eficácia, olhando assim, impressiona novamente. Se a gente não considerar aqui, as cores estão um pouco erradas, aqui é 8 semanas, né? E aqui são as 12 semanas. Se a gente não considerar esse grupo de pacientes, né? A eficácia é muito boa, é acima de 95%, que é o que a gente espera. Sempre que vocês olharem dados de eficácia de hepatite C, esperem encontrar uma eficácia em torno de 95%, com um intervalo de segurança que vá acima do 90%. Isso é o ideal.
É o que a gente espera de qualquer tratamento para hepatite C hoje em dia. Então a gente olha, os números são não muito grandes, é tudo abaixo de 100, aqui um pouquinho acima de 100. Né? Mas de uma forma geral, uma eficácia razoável nos braços de 12 semanas de uma forma geral. Né? Sendo que, novamente, o que a gente quer olhar de uma forma geral é o quê? Recidiva. Né? Objetivamente, quando a gente olha, a gente tem que olhar recidiva, que é ali que a gente errou. A gente compara aqui, por exemplo, o paciente cirrótico e o paciente não cirrótico, e eles falam que não houve diferença estatisticamente significativa. Sim, mas houve. Claramente houve diferença significativa. Os pacientes cirróticos foram 22 e 24. Os pacientes não cirróticos foram 122 e 124. Para alcançar o mesmo resultado, eles teriam que tratar mais 100 pacientes e não ter nenhuma recidiva, o que é improvável. Tem mais uma coisa importante nesse resultado. Esses 2 pacientes aqui foram recidiva. Esses 2 pacientes aqui foram 2 abandonos. Então é muito diferente. O cirrótico é complicado. O cirrótico não dá para tratar 12 semanas sem ribavirina. Não pode se fazer isso. Isso é um problema mesmo no co-infectado em qualquer população. Então, esses 2 pacientes foram os únicos pacientes aqui no genótipo 1 que a gente teve recidiva. O paciente tratou direitinho e quando você interrompeu, ele reapareceu o vírus depois. Esses 2 pacientes, um aqui foi preso, o outro não quis tratar mais. É totalmente diferente. É uma situação completamente diferente. Para a gente saber, então, o que pode acontecer com o cirrótico, a gente tem que apelar para o ALAI1, que não é de co-infectado. É para os pacientes cirróticos. E, novamente, a gente vai ter problema. Né? Por quê? Porque são poucos pacientes. A gente vê aqui, eram pacientes com cirrose avançada e alguns pacientes pós-transplantados. A gente vê aqui, basicamente, a gente tem que correr para cá. Genótipo A, Child A, Child B e Child C. A gente vê que Child A e Child B, a resposta é muito boa. Né? Onde piora realmente é o Child C. Só que o ALAI1 é diferente, por quê? Porque ele foi feito com ribavirina. Então aí é que está o meu ponto. O único estudo com um número maior de pacientes cirróticos que atingiu uma eficácia razoável foi o ALAI1, que usou ribavirina. Não dá para deixar de usar ribavirina em pacientes cirróticos se você usa só fidaclato. Né? Então esse é um ponto importante. O Child C é um outro problema. Se discute muito. Não é porque eu sou infectologista, na verdade, os hepatologistas, se você pega o Purdue, que talvez seja uma das maiores autoridades atualmente de hepatite C, ele fala, eu acho que o Child C não tem que ser tratado, porque não acrescenta nada na vida dele. Assim, não muda a performance dele, não muda o estado geral dele, e ele às vezes diminui a sua fila de transplante, ele vai para trás, né, sem melhorar o prognóstico dele. Então, Child C é um paciente que você tem que pensar 2 vezes. O Child A, Child B não tem discussão, você tem que tratar, e o tratamento que a gente vai ter, independente de mono ou co nessa situação, é SOF, riba e daclatasvir. No caso específico, se você pode estender o tratamento por 24 semanas no caso do co-infectado, você pode pensar na possibilidade de não usar a ribavirina. Mas, principalmente para o Child B, eu acho que a ribavirina vai ter o seu papel. Aí começam as confusões. Genótipo 3. O que está faltando aqui no genótipo 3? Aquele quadrinho do HIV. Muita gente subentende que o quadrinho está lá. Para o genótipo 3, você vai poder usar só a fidaclata por 24 semanas. Mas não está lá. E não está no texto. Então, teoricamente, o que está no texto é isso. PR autorizado, PEG riba, você vai usar SOF e PEG riba por 12 semanas. PR contraindicado, você usa SOF e fidaclata por 12 semanas. Isso é algo bizarro. Porque significa que o teu paciente co-infectado, genótipo 1, F0, você trata por 24 semanas. O F3, que é pior, cirrótico, você vai tratar por 12. Isso é bizarro. Isso não tem explicação. Né? Nem no texto, nem no quadrinho, nem em lugar nenhum. Então isso é algo que a gente vai ter que considerar. Muita gente com quem eu converso fala, não, mas co-infectado é 24 semanas. Mas não está no quadro e não está no texto. Isso pode dar problema. Se for, será ótimo. Mas o que está no texto é isso aí. E o que está no quadro é isso aí. Então, a tua opção ao PEG e riba por 12 semanas seria usar só a fidaclata por 12 semanas. Né? Com infecção com HIV, uma interrogação. SOF, PEG e riba não é tão ruim para quem consegue usar SOF. Quem você consegue usar PEG e riba. A gente vê aqui uma eficácia em torno, mesmo no cirrótico, uma coisa próxima de 90%. Não é brilhante, né? Mas não é ruim. Principalmente considerando que esse paciente, se falhar, ele não vai ter mutação de resistência. Porque o sofosbuvir tem isso, é que nem um IPR, ele não tem mutação de resistência na falha como primeiro agente. Né? Então teria essa vantagem. Pior é você tentar usar só a fidaclata por 12 semanas no cirrótico. Né? Isso é complicado. Esse é o ALAI 3,
um estudo que pegou pacientes com genótipo 3 e tratou com SOF da Clata por 12 semanas, sem riba, né? E o que esse estudo mostrou foi que quando você pega paciente cirrótico, genótipo 3, olha aqui a eficácia, de 58% a 69%, em torno de 63%. Isso é eficácia de pega e riba lá antigo, né? Isso é inadmissível hoje em dia. O próprio estudo, no final, ele conclui dessa forma. Para paciente cirrótico, você tem que inventar outro tipo de tratamento. E o nosso consenso insiste nisso. Então, o genótipo 3 é a parte mais mal posicionada do nosso consenso atualmente, e ainda é. Para a gente, que vai poder tratar genótipo 3, F0 a F2, ok, SOF da Clata vai resolver. Agora, para o paciente com fibrose avançada, genótipo 3, a gente vai se complicar se a gente não puder usar 24 semanas. Né? Existe, só para informação, o ALAI 3 Plus, que é um estudo que está em andamento, que vai usar SOF da Clata e riba por 16 semanas, né? Que é uma possibilidade. A gente vai tentar estender um pouquinho o tratamento e vai tentar ver se isso tem algum benefício para o paciente. Tem um braço de 12 e um braço de 16 semanas. Ok, temos estudos de vida real, já com SOF da Clata. Né? Estudos de vida real, nesse início, foram pacientes ruins, né? Os primeiros pacientes que precisavam ser tratados, muitos com fibrose avançada, a maior parte experimentado, um percentual até com cirrose mais descompensada, alguns esperando transplante, sempre com essa dose de PEG e riba, de SOF da Clata até 60 mg de acordo com o TAV. Esse é estudo só para co-infectado. E o que esse estudo mostrou, de uma forma geral, se pegar os pacientes com cirrose, foi uma eficácia bastante razoável no genótipo 1, né, de uma forma geral, mesmo nos outros genótipos não teve grande diferença. Agora, estudo de vida real é um problemaço, né? Aqui você vê que 24 semanas não fez diferença, 12 semanas com ribavirina também não fez diferença. Estudo de vida real é um problema por vários sentidos, né? Você, em geral, vai tratar sem ribavirina porque o paciente não está tão grave do ponto de vista histológico. Você, em geral, escolhe os pacientes que vai tratar. O denominador é obscuro. Alguns pacientes podem ser eliminados sem que você saiba. Então, a única coisa que o estudo de vida real pode mostrar é que a eficácia parece ser semelhante com a de clinical trial e os pacientes não estão morrendo. Isso é uma coisa boa de saber na vida real. Mas é difícil tirar dados conclusivos para guidelines baseados em estudos de vida real. Ok, rapidamente falando do que estaria por vir, né? A gente tem SOF-LED, né? Que é uma combinação em dose fixa combinada, é um produto da Gilead, o Letismavir é uma medicação, é um inibidor de NS5A, um estudo para co-infectado, 20% cirrótico, e o que a gente vê aqui, há problemas de interação medicamentosa, só pode usar efavirenz, rilpivirina e HAL, e a gente vê uma eficácia muito boa de uma forma geral, sem evidências de diferença se o paciente é cirrótico ou não, experiente ou não, sempre acima de 95%. O que é curiosíssimo nesse estudo? A única coisa que fez diferença foi ser afrodescendente. Isso é estranhíssimo. É a única vez que isso apareceu. Isso não apareceu em nenhum outro estudo de mono ou co. Então, isso realmente foi um dado bastante curioso. Na verdade, teve 10 recidivas nesse estudo. O infectologista pensa em recidiva. 10 recidivas no estudo. Os 10 eram afrodescendentes, que era uma minoria do estudo. Isso foi estranho. Isso chamou atenção, porque teoricamente a gente não estava vendo diferença de etnia em estudos com DAs, né? Mas isso chamou atenção e só apareceu em estudo de co-infectado. Foi bastante curioso. Tiveram 3, na verdade, falhas virológicas, mas as outras 3, um foi uma morte, os outros 2 foram abandonos. O que teve de recidiva foram esses 3, esses 10 pacientes, e todos eram pacientes negros, e foi a única coisa que fez diferença do ponto de vista estatístico na resposta ou não ao tratamento. O que se viu foi que a maior parte desses pacientes, na falha, obviamente, você tinha a mutação para NS5A, no baseline poucas, na verdade, né, de uma forma geral, sempre em torno de 20%, mas a maior parte dos pacientes, 10 dos 12 no virológico failure, tinham resistência NS5A. Resistência no sulfose bovino não aparece quase nunca, só aparece em pacientes em resgate. Existe uma outra coisa importante, SOF-LED, se algum dia chegar entre nós, a gente está propondo um estudo até para SOF-LED, um estudo clínico lá na Fiocruz. O SOF-LED, de uma forma geral, dá problema com um pouquinho de problema com o tenofovir, aumenta em 40%, o letismavir aumenta em 40% o nível sérico do tenofovir. Pode ser um pouco complicado, você tem que monitorizar de perto, principalmente a função renal. Mas, de uma forma geral, o atazana, o ritona aumenta um pouquinho, mas nada significativo, o daruna também não aumenta nada. 3D da AbbVie.
3D da AbbVie, como a gente sabe, é um inibidor de protease, que é o Veluprevir, o Ombitasvir, que é um inibidor de NS5A, o Dazabuvir, que é um inibidor de NS5B não análogo. Esse estudo é para co-infectado, foi randomizado, 32 pacientes trataram 24 semanas, 31 trataram 12 semanas, o único IP que era permitido era o Atazanavir. Eu falei que o mundo dá muita volta, né? A gente nunca pensou que ia haver a AbbVie lutando pelo Atazana e a Bristol lutando pelo Lopina. O mundo dá realmente muita volta. Mas agora, para a AbbVie, é interessante que todo co-infectado use Atazana, porque é o único IP que pode ser usado com o Veluprevir, que é o inibidor de protease deles. E o que esse estudo mostrou? Uma eficácia muito boa também. 12 ou 24 semanas, na verdade, houve uma recidiva no braço de 12 semanas, no braço de 24 semanas, na verdade, você não teve, aqui não aparece ainda o dado de eficácia maior, mas no braço de 24 semanas, na verdade, apareceu uma coisa muito curiosa. Apareceu um breakthrough, porque o paciente parou de tomar remédio, e apareceram 2 pacientes com recidiva entre a semana 12 e a semana 24. Aliás, um entre a semana 4 e a semana 12, outro entre a semana 12 e a semana 24. Esses 2 pacientes foram reinfecção. Então, isso por filogenética. Então, o que é complicado em algumas populações é você trabalhar nas estratégias de redução de risco. Porque você usar um tratamento de $100 mil para o paciente se reinfectar 4 semanas depois é bastante complicado. Então, isso é uma coisa que a gente vai precisar trabalhar, né? Principalmente em populações de alto risco para infecção por hepatite C. A gente tem, para quem ainda não cansou de nomes esquisitos, a gente tem aqui o da Merck atualmente, que é a menina dos olhos de todo mundo, Grazoprevir e Eubasvir. É um esquema novo, é um esquema que foi recém-publicado agora na Lancet, o estudo em não co-infectados, esse é o estudo em co-infectados, né, que mostrou também uma eficácia bastante alta, em torno de 95%. Ou seja, realmente as opções serão inúmeras daqui para frente, a gente espera que opções melhores ainda apareçam, mas certamente as opções vão ser bastante numerosas. Interações medicamentosas serão um problema, né? De uma forma geral, se você usar só Fidaclata, você vai ter pouco problema. Reduzir a dose com Atazana, aumentar a dose com Defavirenz, e de resto você vai manter a mesma dose nesse tipo de tratamento, né? Se você usar só Fidaclata. Para as outras estratégias de tratamento, você vai ter um pouco mais de problema. O Cimeprevir, quem trata só com infectado não vai usar, né? O Cimeprevir nunca foi testado em co-infectado, é uma combinação discutível do ponto de vista de eficácia, do ponto de vista de estudo clínico. Então, eu acho que esse Cimeprevir dificilmente vai ser usado na população, genericamente, na população de co-infectado. O 3D da AbbVie é uma opção, mas com muita limitação. Vários não análogos não podem ser usados, alguns IPs não podem ser usados, vai sobrar um pouco os inibidores de integrase. Aí a gente tem que ter muito cuidado, porque pelo menos nessa primeira leva com Boceprevir e Telaprevir, a gente via muito pedido para trocar tudo que era esquema para Raltegravir. E não dá para fazer isso em pacientes previamente falhados. Pacientes que não têm análogos confiáveis, você não pode simplesmente trocar para análogos e Raltegravir, porque isso tem uma chance de falha muito grande. Raltegravir tem uma barreira genética muito baixa, né? Daria com Dolutegravir, mas a gente não tem disponível aqui no Brasil. Só lembrando, para não deixar de falar, para não dizer que eu não falei de resistência, já tinha até falado, mas isso aqui é uma parte importante. O que a gente vai ter daqui para frente, principalmente os infectologistas em termos de desafio. A gente vê aqui o que aparece de resistência. Esse é o estudo da AbbVie, mas é só porque o estudo da AbbVie usa as 3 classes, então é importante para mostrar a persistência. Isso aqui é pós-tratamento, né? Quando o paciente falha, e ele falha com a presença de uma dessas mutações, você pega 6 meses depois, em termos da protease, os pacientes, em geral, perdem as mutações. Você vê aqui, 6 meses depois, 1 ano depois, quase ninguém tem a mutação da 168. A protease é uma mutação que atrapalha muito o vírus, então ela se perde. E a gente tem que lembrar que a hepatite C é um vírus que não arquiva, é um vírus RNA. Então a resistência que apareceu e foi embora, ela provavelmente não é significativa. A NS5A é um pouco diferente, ela fica. A gente vê aqui as mutações ficando, 28 a 30, a 93, as mutações ficam em torno de 90% das vezes. Então, essa falha é mais problemática do ponto de vista de resgate no futuro. Aqui nessa 5B não tem tanta importância, porque o único não-nuke disponível atualmente é o Dazabuvir, mas isso tem um significado. Esse eu acho que é o último slide de estudo, foi apresentado no EASL esse ano, novamente o pessoal do Texas. O que eles viram?
Quando você tenta resgatar pacientes já falhados previamente a lidspasvir com esquemas mais longos, né, tratar por um pouco mais de tempo, a gente vê que se o paciente tem mutações para NS5A, principalmente se tem essa aqui, a eficácia fica muito ruim. Em torno de 1/3 só dos pacientes vai responder. Então, esse é das mensagens para ficar. A mutação da protease, como diz o pessoal de lá, é só um encontro, mas a mutação da NS5A é um casamento duradouro. O paciente vai ficar com ela e isso vai ter impacto na resposta ao tratamento mais na frente. Isso é um efeito muito significativo. E o que é pior, começou a aparecer até resistência ao sofosbuvir, que não aparecia em nenhum clinical trial para início de terapia. Então, essa é uma situação que os infectologistas vão ter que intervir, vão ter que estudar e vão ter que saber o que fazer. Qual seria, então, para concluir aqui no fórum da CIERJ, o papel do infectologista especificamente no tratamento da hepatite C, que eu acho que é um papel importante que a gente vai ter pela frente. Né? Na população de co-infectados não tem discussão, nós somos responsáveis por eles. Né? Então, rastreamento, né, regular desses pacientes. Esses pacientes estão em risco. Hoje em dia a gente sabe que a transmissão sexual do HCV não é nem um pouco desprezível. Eles estão em risco de hepatite C. Eles têm que ser rastreados de tempos em tempos e sempre que aparecer elevação de transaminase. Não só um anti-HCV que ele fez em 2008. Né? E saber que a gente é que vai ter que manejar a terapia antirretroviral. Ninguém mais vai fazer isso por nós. Experiência em aspectos relacionados à adesão e resistência viral. São discussões que a gente está tendo há anos. Os hepatologistas estão chegando agora nisso. A gente há anos que está discutindo resistência, há anos que a gente está discutindo adesão, há anos que a gente está discutindo vários aspectos que isso para eles é uma grande novidade. Né? Planejamento de estratégias de resgate, fundamental. Acho que isso então a gente vai ter uma fundamental importância. Ninguém, como os infectologistas, tem mais estrada nesses aspectos de resistência cruzada, principalmente, de resgate. Eu particularmente acho, e acho que grande parte dos infectologistas tem como grande ganho dentro da sua profissão a interface com outras especialidades, uma das coisas que a gente gosta de fazer, seja com a dermato, seja com a pneumo e agora com a hepatologia. Então é um ganho que a gente aprende muito com essa interface. Né? É uma coisa que eu acho que é bem característica da especialidade em infectologia. Né? O fato de que a gente faz interface com muitas especialidades. E não tem como mais a gente furtar isso, porque não é uma discussão, não é uma briga entre nós e os hepatologistas. Porque tem paciente para burro, tem discussão para burro, todos vão ter que ser chamados a contribuir. Se realmente a gente tiver que tratar 2 milhões de pacientes, eu acho que até os dentistas vão ser convocados, porque não tem profissional de saúde o suficiente para tratar essa gente toda. Então, na verdade, eu queria aproveitar esse fórum, esse espaço, para convidar todos os infectologistas que tiverem algum interesse a atuar nessa área. É uma área absolutamente dinâmica, é uma ciência que está sendo criada. Acho que poucas vezes na história da medicina a gente teve uma área tão dinâmica e tão interessante para estar começando agora. Porque quem está começando agora na hepatite C tem tanta experiência quanto quem está há 30 anos, porque está tudo mudando agora. Então, eu quero agradecer a atenção de vocês e convidar todos a participar dessa discussão.